começando mais uma edição do Debate Unibrasil. O programa traz assuntos relevantes para a sociedade a serem debatidos por especialistas. Eu sou a Nicole Soares e hoje vamos falar sobre depressão, ansiedade e como as redes sociais afetam a vida das pessoas. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, nos últimos 10 anos, o número de pessoas com depressão aumentou em 18,4%. O que corresponde a 322 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, 5,8% dos habitantes sofrem com o problema, sendo considerado o país mais ansioso e estressado da América Latina. Em relação à ansiedade, o Brasil também lidera com cerca de 10% da população sofrendo com o problema. Os efeitos da ansiedade são fobia, transtorno obsessivo-compulsivo, estresse pós-traumático e ataque de pânico. As mulheres são as que mais sofrem. Cerca de 8% são ansiosas e 6% são deprimidas. Já entre os homens, o número cai para 4%. Segundo a OMS, a depressão até 2020 será o maior motivo do afastamento de trabalho em todo o mundo. Hoje, nós contamos com a presença da psicóloga e psicanalista Andréia Carla Zaniolo Ferreira, que é formada pela PUC Paraná e especialista em psicologia clínica pela UTP. Obrigada pela presença, Andréia. Eu que agradeço. E contamos também com a jornalista Franciele Fries, administradora da página @quemviveansiedade no Instagram, e que foi diagnosticada com transtorno de ansiedade e transtorno bipolar em 2016. Obrigada pela participação, Franciele. Obrigada pelo convite. Para começar o debate, nós trouxemos alguns dados sobre como as redes sociais afetam a vida das pessoas e principalmente de quem tem o transtorno de ansiedade. Vamos assistir. Atualmente, a ansiedade é reconhecida pela ciência como uma doença psíquica. Existem diversas causas que podem desencadear o transtorno, como, por exemplo, traumas, estresse, genética, doenças físicas e até mesmo a depressão. E alguns dos sintomas mais comuns da ansiedade de mídias sociais são nervosismo ao não conseguir verificar o celular, necessidade frequente de estar mexendo no celular, usar a internet com mais frequência que o planejado, perda de interesse em outras atividades e negligenciar o trabalho ou estudos para ficar em redes sociais. Os brasileiros desbloqueiam o celular em média 78 vezes ao dia. E entre pessoas com idade entre 18 a 24 anos, esse número é ainda maior, subindo para uma média de 101 vezes ao dia. Para as pessoas que têm o transtorno de ansiedade, o fato de ficar longe das redes pode causar uma ansiedade severa. Bom, para começar o nosso debate, eu vou te pedir, Andréia, para explicar o que é a ansiedade, o que é esse transtorno e como as redes sociais podem ser um gatilho para esse transtorno. Veja, primeiro vamos começar assim. A ansiedade, na verdade, é uma reação do nosso corpo, uma reação do corpo das pessoas frente a alguma situação nova, um fato que possa, de repente, ser novo, não sei o que vai acontecer. Então, assim, primeiramente, a ansiedade, ela não é sempre ruim. A ansiedade, ela serve como uma autopreservação da gente, né? Como assim, por exemplo, vou ter um aniversário, uma festa, vou fazer uma viagem, de repente eu vou começar um curso novo. Então, para que a gente possa fazer isso da melhor forma possível, o nosso corpo ele já reage de uma forma, nossa, como que posso fazer? É como se fosse um alerta do nosso corpo. Se ele for num nível normal, entre aspas, né? Porque até que ponto é normal para um, para outro, ok. Então, ela é positiva até, porque ela nos impulsiona a fazer melhor. Agora, quando essa ansiedade extrapola num nível que é muito constante, que a pessoa não consegue desfocar daquilo, não consegue mais focar em mais nada e só fica ansiosa, por exemplo, por conta desse evento, quando ela se torna assim, como se diz, constante e muito forte, aí ela pode se tornar um transtorno de ansiedade. O que pode acontecer? As pessoas que têm o transtorno de ansiedade, elas têm vários sintomas, que é diferente da ansiedade, assim, nossa, estou ansiosa por conta disso, meu Deus, estou nervosa, respira. Agora, o transtorno, a pessoa geralmente ela fica com palpitação, dor no peito, as mãos começam a suar, as pessoas ficam enjoadas muitas vezes,
muitas vezes, quando ela está na crise de ansiedade, depois desses sintomas todos, ela começa a ficar até meio desnorteada, não sabe muito bem, meu Deus, o que está acontecendo, preciso sair desse lugar. Tem muito disso assim, estou dentro da sala de aula, preciso sair daqui, porque a sensação de morte, uma sensação de morte, assim, tipo, nossa, eu estou tendo um ataque cardíaco, estou realmente tendo um problema cardíaco, acho que vou morrer do coração, porque ela começa a pensar tanto no corpo dela e na ansiedade dela, que claro, o corpo da gente acaba sentindo, né? Porque o que a gente pensa, o corpo acaba sentindo. E, Franciele, você foi diagnosticada com transtorno de ansiedade e também com transtorno bipolar, certo? Isso. Desde 2016. Como que está sendo para você, como foi para você na época e como foi tratar essas doenças? Então, na verdade, eu tenho um quadro de ansiedade não diagnosticado desde criança e isso foi evoluindo com o tempo. Então, conforme as coisas foram passando, as experiências foram vindo, passou escola, veio faculdade, veio, né, um monte de responsabilidade uma em cima da outra, acabou tornando uma carga um pouco maior. Então, no começo, obviamente, antes de eu ser diagnosticada, eu achava que era uma coisa normal, que eu estava ansiosa, como a Andrea disse, eu achava que era uma ansiedade normal. Por exemplo, eu vou viajar para a praia. Tudo bem, eu ficava 2 dias sem dormir, porque eu ia viajar para a praia. Então, para mim, era muito importante aquilo. Aí chegou na fase da faculdade, que foi, né, antes de eu me formar. Chegou na fase da faculdade, eu precisava entregar um trabalho, eu não conseguia apresentar o trabalho, ou eu não conseguia me focar no que eu estava fazendo. No meu TCC eu sofri muito, porque eu não conseguia focar naquilo que eu estava fazendo. E ter procurado ajuda profissional depois que eu descobri que não estava conseguindo resolver aquilo sozinha, foi fundamental. Todo mundo falava para mim, Franciele, você é ansiosa, você está precisando de ajuda. E eu renegava isso. Eu falava, não, é normal, né? Eu estou me sentindo assim, eu sempre fui assim. Então, para mim, aquilo era normal. Aí chegou uma hora que eu vi que não dava mesmo, né? Eu falei, ó, tá todo mundo falando, então alguma coisa deve estar errada aí. E aí eu procurei ajuda profissional, comecei a fazer terapia com a psicóloga. E ela falou pra mim, eu vou precisar fazer um acompanhamento com você primeiro pra gente ver até onde vai, o que tá acontecendo realmente. E depois de um tempo, mais ou menos em torno de 4 a 5 meses fazendo terapia, ela, né, chegou a uma conclusão e falou pra mim, ó, vendo o teu caso, né, o que aconteceu, tenho certeza absoluta que você passa por um transtorno de ansiedade. Não é normal. Você chega aqui acelerada, você quer falar tudo o que está acontecendo com você, eu quero resumir 1 mês em 1 hora, sabe? Então, foi muito importante, assim, chegar até o tratamento e receber esse norte, pelo menos, né? Para saber, para poder tratar, pelo menos. Porque antes eu achava que era normal e depois eu vi que realmente não era. E como vocês acham que as redes sociais têm ajudado a aumentar esses casos de transtornos de ansiedade, de bipolaridade? Primeira doutora, né, que é especialista. Bom, assim, as redes sociais, tudo depende do como a pessoa usa, né? É lógico, eu acho que tudo tem que ter um limite. E isso tem pessoas que conseguem sim ter esse limite, né? E elas, a informação está muito pronta, as pessoas têm tudo ali na hora, então, por exemplo, o nível de frustração, elas querem tudo rápido, tudo muito imediatismo, não conseguem se frustrar, assim, a frustração para elas não conseguem ter, não conseguem, como que se diz, se haver com isso, e aí vem a ansiedade. Mas ok, num sentido assim, de que se a pessoa usa num tempo bom, para saber das informações, enfim, para ver as pessoas, ok. Mas a maioria das pessoas, e principalmente os adolescentes, os jovens, eles ficam olhando, o que acontece? Você olha ali, o que a gente posta nas redes sociais? O que as pessoas postam? Que eu tô linda, que eu tô feliz, eu tô bem magra, eu sou loira, alta, eu tô casada, bem feliz, meu marido me ama. Assim, às vezes nem sabe o que acontece, mas de repente tá lá, né, em outro lugar. Mas é tudo isso que eles postam. A pessoa que está vendo tudo isso, que de repente não está postando, o que ela pensa? Nossa, porque a pessoa normal, todos nós, não somos felizes o tempo todo, né? Nós temos momentos de felicidade. Então vai ver, nossa, essa pessoa está sempre feliz, todo mundo está sempre feliz. Opa, peraí.
Será que é comigo que está tendo alguma coisa? Porque eu não estou feliz. Eu briguei com meu namorado. Eu tô acima do meu peso. Então, sabe? E aí a pessoa começa a vir num nível assim, pensando, nossa, realmente eu acho que eu sou diferente, eu tenho algum problema. E daí isso é um dos gatilhos para eles começarem a pensar, para ficarem ansiosos. E porque justamente a gente se preocupa muito com o olhar do outro sobre nós, né? Tipo, o que o outro vai pensar de mim? Se aquele lá é bem bonito, o outro vai pensar o quê se eu não sou tão bonito quanto ele? E aí começa. Daí desencadeia tudo enfim, a ansiedade, as depressões e tudo mais. Agora, se a pessoa, o adolescente, tem uma boa condução dos pais, tem uma boa orientação em casa, conseguem dialogar e tudo mais, o que acontece? Ele vai entendendo que não é bem assim. Pera lá, as redes sociais, rede social é rede social. E a vida real, a realidade é outra. Então, se ele tem essa boa condução, eu acho que ele consegue lidar melhor com isso. E se não tem, realmente acaba entrando num processo mais complicado. E você, Franciele, o que você pensa sobre as redes sociais influenciando nos transtornos? Eu acho que tem uma dualidade aí, uma via meio que de mão dupla, assim. Eu vejo que as redes sociais, elas têm uma influência negativa por conta de desenvolvimento de bullying, a pessoa não se aceitar. Então, eu acredito que essa parte é a pior de todas. Porque, como ela falou, você entra naquele universo, o Instagram principalmente, né? Tem muita gente influente aí na mídia hoje em dia que fala, no Instagram a gente vive uma realidade que é fora do comum, né? No Instagram tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Então, eu acho que tem essa questão do bullying, assim. Mas a rede social em si, eu acho que não é o problema. O problema é a conduta de quem está por trás do celular, quem está por trás da tela do computador, quem está administrando isso. Então, a gente vê que na adolescência, principalmente agora, quando uma menina um pouquinho mais gordinha, ela já se sente retraída, ela posta uma foto e aí aquela enxurrada de comentário, tem gente que acaba viralizando na internet, né? Teve um caso que eu vi recente de uma menina em Manaus que ela postou uma foto e ela estava um pouquinho acima do peso e começaram a comentar. Pessoas do Brasil inteiro, de vários lugares, comentando na foto dela, você tá gorda, você tá feia, como é que você tem coragem de postar isso? Casos de racismo mesmo acontecendo também, né? Então não precisa ser só adolescente vulnerável, até quando você é adulto, você posta uma coisa e às vezes você não espera o resultado daquilo, né? No YouTube mesmo, tem muita gente que produz conteúdo e que mesmo assim acaba recebendo represália por conta daquilo que postou. Então, eu acho que a rede social, ela não é o problema. O problema é quem está por trás dela. É a índole da pessoa que está por trás dela. Quem está fazendo aquilo ali e está avaliando o conteúdo de uma outra pessoa. Eu não sou ninguém para falar o que você posta ou quem você é, sabe? Eu acho que a gente tem que partir desse princípio aí. Então, pelo menos a parte ruim é essa. Eu acho, né? Nós estamos vivendo, né, uma busca incessante por likes e esquecendo da vida real. A gente vê muitas crianças na mesa de casa, na hora do jantar, e estão ali com o celular na mão, não conversando com os pais, não vivendo aquele momento. Isso é bem preocupante, né? Eu acho isso muito preocupante e vou dizer mais, tem o contrário também. Eu escuto muito em consultório adolescentes falando, a minha mãe não sai do WhatsApp, por exemplo, ou a minha mãe não sai do Insta, ela tá lá preocupada com os likes e às vezes eu tô ali só esperando que ela me dê um abraço ou pergunte como eu estou. E isso eu vejo muito. Então, tem a questão do adolescente que fica muito, mas tem a questão dos pais também, que acabam deixando às vezes de conviver ali em família ou com amigos, porque estão realmente lá vendo os likes ou olhando o celular o tempo inteiro sem parar. E que se não vê, parece assim... Porque o que acontecia, né? Eu acho assim, que isso tudo é muito novo, veio muito rápido. Antigamente, a gente tinha telefone discado. Então, o que acontecia? Quando a gente precisava saber o que ia acontecer com alguém ou de alguma informação, a gente tinha que esperar a hora de chegar em casa para uma ligação acontecer. Hoje não. Hoje está tudo muito rápido, muito fácil. Então, a pessoa precisa, já quer, não consegue mais esperar. Bom, a conversa tá muito boa, mas a gente precisa fazer um rápido intervalo. Não saia daí. Todo dia é uma oportunidade de mostrar quem somos,
de se superar, de fazer o melhor. Em cada dia que começa, a gente vai construindo juntos o nosso jeito de ser, de aprender, de educar. A gente vai construindo juntos o Unibrasil. De volta com o debate Unibrasil sobre depressão, ansiedade e como as redes sociais afetam a vida das pessoas. Franciele, Andréia, vamos retomar o assunto. Eu queria saber como que é para uma pessoa que tem transtorno de ansiedade ou de bipolaridade, como é a rotina? Como você lida com esses transtornos? Então, no começo, logo que eu procurei tratamento, eu não sabia muito bem como me adaptar, se eu faria só acompanhamento psicológico, se necessariamente eu precisaria de acompanhamento psiquiátrico ou tomar algum tipo de medicamento. Depois que eu fui diagnosticada com o transtorno de bipolaridade e de ansiedade e passei pela depressão, não foi nada muito sério assim, eu comecei a tomar o medicamento indicado pelo médico, né? E a rotina era tomar o medicamento pela manhã para conseguir passar o dia, para conseguir suportar o peso do dia na cabeça, nas costas, porque a gente sente o peso da vida nas costas, e à noite para poder dormir. Então, para mim, mais essencial do que o dia era tomar o medicamento durante a noite. Então, a rotina era mais ou menos essa, assim, acompanhamento, para ver se o remédio estava fazendo efeito mesmo, se o acompanhamento com a psicóloga estava tendo efeito, se estava melhorando o quadro, ou se o quadro estava evoluindo, né? Se estava piorando, que não é para acontecer. Então, era esse mais ou menos o acompanhamento. Hoje, eu tomo remédio para ansiedade, né? Eu trato apenas ansiedade, mas eu já tomei 4 tipos de antidepressivo diferentes, fiz combinação de 2 antidepressivos durante 5 meses. Então, é uma fase de adaptação, né? Os medicamentos, eles todos se adaptam às pessoas. Acho que a Andréia até pode falar disso melhor do que eu. Mas o que eu sei, o que me foi passado é que tudo é uma fase de adaptar o corpo mesmo, ao organismo, né? Aquilo que te faz bem, aquilo que provavelmente não faz. O primeiro medicamento que eu tomei, ele me deu o efeito reverso, né? Que é o contrário daquilo que ele quer evitar. Então, eu tinha palpitação o tempo todo, eu tinha muita náusea o dia inteiro, eu fiquei num looping de emagrecer e engordar por conta do remédio. Quando estava na hora de tomar o remédio, eu começava a ficar nervosa, porque eu sabia que eu ia ter que tomar o remédio e que aquele efeito ia vir sobre mim. Então, eu fiquei 1 mês tomando e fui pro médico e pedi, troca, porque do jeito que tá, não vai dar, eu não tô conseguindo. Eu tô me sentindo pior ainda com o remédio do que como eu tava antes. E aí eu troquei a medicação, né? Passei a tomar outro tipo. E as coisas começaram a mudar, assim. Eu vi que ali estava começando a melhorar. Os sintomas estavam saindo um pouco, mas demora. Não é da noite para o dia. Não é uma coisa que você toma e dali 3 dias você está rindo à toa, a vida está feliz. Não é assim. Então, hoje a minha rotina basicamente é tomar o medicamento para ansiedade pela manhã e à noite, normal, como eu tomava antes, e fazer o acompanhamento com a psicóloga, né? Eu faço acompanhamento de 15 em 15 dias. Então, é mais ou menos essa a rotina agora. Andréia, você como especialista em transtorno de ansiedade, de bipolaridade, você pode dizer se a maioria dos seus pacientes, eles buscam já a medicação ou eles têm medo de tomar essa medicação? Porque a gente ouve muitas histórias, né? Como a da Franciele, a primeira vez que eu tomei, deu o efeito reverso. As pessoas têm esse medo? Na verdade, a maioria das pessoas tem medo de começar. Nossa, vou tomar medicação, eu não sou louco, não preciso de medicação. Ou vou ficar dependente da medicação. Eles têm esse medo, sim. Eu até arrisco dizer assim que, de verdade, quando a gente fala de crise de ansiedade e tudo mais, o mais efetivo mesmo, aquilo que vai realmente em busca da cura, é a terapia ou a análise, é esse acompanhamento com o psicólogo, porque ali a pessoa vai estar se escutando,
vai poder saber de onde vem isso. Porque a medicação, o que ela vai fazer? Ela vai tamponar o sintoma, aquilo que vem, né? A palpitação, a angústia, então ela vai tamponar isso e a pessoa às vezes fica até meio zumbizão, assim, não tá sentindo, mas ela não tá curando, ela tá simplesmente assim, um remédio para dor de cabeça. Sabe quando você tem uma dor de cabeça e toma um remédio, ela passa, mas essa dor de cabeça às vezes era do fígado, às vezes era e você não foi em busca daquilo. Então, o acompanhamento psicológico, ele é muito importante justamente por conta disso. Porque ali é onde a pessoa vai se escutar, vai saber de onde vem isso, por que isso acontece comigo, qual é o meu gatilho e como eu posso lidar com isso. Claro que muitas vezes as crises no começo são tantas que a medicação é necessária para poder passar o dia, assim como ela disse, para poder passar o dia, então a medicação é importante. E se ela fizer um bom acompanhamento psicológico, uma boa escuta, alguém fizer uma boa escuta dela, com certeza, com o tempo, ela vai conseguir tirar essa medicação e poder se controlar, enfim, se saber de si. E com isso, o sintoma vai. Franciele, você tem uma página, né, para ajudar mesmo as pessoas que têm ansiedade. Conta um pouquinho pra gente como que funciona essa página, como que foi ter essa ideia de criar uma página no Instagram só para isso. Eu criei essa página, na verdade ela tá numa fase meio de comecinho ainda, eu criei agora, recentemente, faz menos de um mês. E a minha intenção com a página era abordar justamente o que eu já fazia nas redes sociais. Então, assim, muitos amigos meus, pessoas próximas, ou até pessoas amigo de amigo que viu alguma coisa que eu postei, vinha falar pra mim, eu me sinto mal por conta da ansiedade, o que você fez? Ou, às vezes, né, não tinha nada, não tinha nenhuma relação comigo, mas a pessoa falava assim, olha, eu vi o que você postou lá, você tem como me falar? Ou alguém que já tinha alguma coisa nas redes sociais, né, vinha pedir pra mim. Então, eu criei a página, na verdade, para expor o que acontece comigo, para colocar as minhas próprias experiências lá e também para contar com a ajuda de pessoas que estão próximas a mim, para contar o que passaram e ajuda profissional mesmo, né? Eu conheço bastante gente da área de psicologia e psiquiatria, então, para abordar isso mesmo, de uma forma mais, de um modo mais informal, na verdade, né? Nada muito certinho e tudo mais. Então, eu resolvi criar a página mais por causa disso, assim, por conta de outras pessoas que vieram de fora falar pra mim. Eu sempre usei muito meu Facebook, assim, como uma forma de expor o que eu achava, o que eu sentia. Sempre que eu tinha crise de ansiedade ou alguma coisa, eu fiz um post, faz acho que uns 2 anos mais ou menos, com uma foto comparativa de uns 4 meses de diferença entre uma foto e outra, que eu nunca tinha passado por nenhuma crise de ansiedade quando eu estava enfrentando a depressão. Então, assim, veio muito rápido. Não foi do nada, assim, mas veio muito rápido. Então, eu não sabia lidar com isso. E eu fiz esse comparativo das fotos, porque numa foto dá pra ver que eu tô tranquila, normal, uma foto como qualquer outra. E na segunda, eu tava com o rosto completamente inchado, eu tinha passado o dia inteiro chorando. Então, eu tirei aquela foto no comecinho do ano, o ano tá começando, vamos postar alguma coisa feliz. E aí, quando eu postei só essa segunda foto que eu tava passando mal, muita gente veio me mandar mensagem pra mim. Me mandou mensagem no privado, me ligou pra perguntar como é que eu tava. Nossa, amiga, você não tá bem, né? Você tá com um rostinho estranho, inchado, você tava chorando, aconteceu alguma coisa. E aí eu criei um post sobre isso, assim. Falei que a diferença entre você não ter o sintoma e você sentir isso muito forte. Então, depois disso, eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha. Será que eu crio alguma coisa para falar sobre isso? E o fato de eu ser formada em jornalismo, né, acabou levando para isso, assim. Então, eu resolvi criar a página mais para falar sobre as minhas experiências e sobre experiências de outras pessoas que quisessem falar sobre o que estão passando também, né? Bom, a Franciele conseguiu um meio de ajudar pessoas que estão na internet, mas tem gente que está sofrendo na internet com esse vício que é muito perigoso. Você tem alguma dica para dar para essas pessoas, para mudar o foco, para não pensar tanto em likes e mais em viver os momentos? Bom, eu acho que, na verdade, dica, assim, cada um vai usar da maneira que acha que vai usar, né? Que quer usar, que entende que tem que usar.
A dica é que as pessoas, principalmente os jovens e adolescentes, entendam que uma coisa é a vida real, outra coisa é ali as redes sociais e tudo mais. Agora, com relação à página dela, eu só queria complementar, assim, porque eu achei bem legal e tem tudo a ver com o que eu disse, que o importante mesmo é aquele acompanhamento psicológico, onde você vai se escutar. Ela criou para ajudar os outros, sim, e ajuda muita gente. Mas também está se ajudando, porque no momento que você está falando, que você está colocando ali no papel, você está se ouvindo. Mas já está servindo tipo um diário para Então, mim também. isso é uma terapia, porque ela vai colocando ali e ela está se ouvindo. E quanto mais a gente fala, mais a gente se escuta e consegue, então, né, fazer e além de ajudar... Um autodiagnóstico, né? O que está acontecendo comigo agora? O que está acontecendo comigo? Deixa eu ver, olha aqui. E dessa forma, para mim, essa é a melhor forma de cura, realmente. Eu acho que o retorno das pessoas também é muito bom. Tanto na rede social, quanto pessoalmente, né? Vários amigos meus vieram perguntar pra mim: nossa, eu vi que você criou a página. Às vezes eu posto alguma coisa, pessoal, criei a página lá, tal, sei lá. E daí as pessoas vêm perguntar pra mim: nossa, mas o que você vai postar? Sobre o que você vai falar? E aí eu fiz um post hoje pela manhã, contando que no final de semana eu não estava bem. Então eu não tinha postado nada no final de semana porque eu não estava bem mesmo. Domingo foi um dia muito pesado pra mim. Então eu fiz meio que um relato do que tinha acontecido, por que eu não estava bem. E uma amiga minha, assim que eu postei, ela já me mandou no privado: ai, adorei o post que você fez, eu também não estava bem e tal, não sei o quê. Eu falei: então, vamos usar o problema que está acontecendo aí para a gente tentar ajudar quanto mais gente, melhor, né? Bom, o nosso debate vai passar aqui na nossa faculdade, pelas nossas TVs e também na TV a cabo. Então, eu queria que vocês dissessem alguma coisa para os jovens que vão estar assistindo e também para os não tão jovens que vão estar assistindo, para que a gente possa dar um amparo para essas pessoas. Às vezes elas só estão querendo ouvir uma palavra amiga ou saber quem procurar, no caso, uma psicóloga, um psiquiatra. Então, podem dar algum respaldo para essas pessoas? Eu acho que assim, jovem ou não jovem, enfim, pessoas, quando vocês sofrem ou sentem algo que não está legal, que está incomodando, não tenham vergonha de pedir ajuda, não ache que isso acontece só com vocês, assim, se você não tem liberdade para falar com os pais, porque muita gente não tem, é com uma tia que você tem liberdade, ou com uma amiga, vocês têm todas as informações do mundo hoje, então, de repente, busca um psicólogo, alguém que possa te dar uma orientação de onde você começar. Mas não ter vergonha, porque o começo é ter vergonha e achar: não, isso é normal, já vai passar, eu não vou pedir ajuda porque vão achar que eu sou louco, eu vou passar carão, vão me zoar, enfim. Então é isso, não ter vergonha, busquem ajuda, porque a ajuda, quanto mais rápido você buscar, mais rápido você vai melhorar. Eu sigo essa linha de buscar ajuda, também acho extremamente necessário, como aconteceu comigo. Mas eu também acho que é muito importante que a gente saiba estreitar laços nessas horas, com pessoas que realmente fazem bem, né? Então, conversar com a mãe, conversar com o pai. A minha mãe foi o meu norte em tudo, assim, desde o começo. Então, se você tem irmãos ou não, conversar com pessoas que estejam próximas, para que essas pessoas possam te fazer bem, porque elas te conhecem melhor do que ninguém. E procurar ajuda não só por meio de profissional mesmo, mas coisas que façam bem. Por exemplo, eu gosto de um filme X. Assistir quantas vezes forem necessárias, porque esse filme ele te remete a alguma coisa boa. Escutar uma banda que você gosta ou qualquer outra coisa. E não se comparar às outras pessoas. E isso eu acho que é mais importante do que qualquer coisa, é não se comparar aos outros. Não é porque você não tem ansiedade e eu tenho que eu sou inferior, ou como ela falou, eu sou louca e meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Então, não se comparar às outras pessoas e se cuidar internamente, se conhecer antes de partir até para acompanhamento mesmo, tentar se conhecer, tentar ver quem sou eu, para onde eu vou, o que eu quero fazer, para se encontrar primeiro e depois conseguir entender por meio da análise e tudo mais o que está acontecendo e conseguir reverter a situação. O Debate Uni Brasil fica por aqui, espero que tenham gostado do programa. Não esqueçam de curtir e nos acompanhar também pelas redes sociais. Acesse também o nosso site tvcampus.unibrasil.com.br. Muito obrigada!